Prestador de serviço, profissional liberal, infoprodutor, não importa. Você precisa de uma mínima estrutura viável para rodar o seu negócio aqui no digital. Eu já trabalhei, por exemplo, em empresas que faturavam 60 milhões de reais por ano e já trabalhei em empresas que faturavam meio milhão de reais por ano. Qual que é? Elas têm muitas diferenças, mas qual que é a similaridade entre elas? A estrutura básica para se rodar a empresa. Você quer vender o seu produto ou seu serviço? Você precisa de uma estrutura básica para estar aqui na internet. Por que quando eu falo estrutura, eu falo básica? Porque você não tem equipe, muitas vezes você faz tudo sozinho. Então você precisa ser capaz de tocar essas três áreas que eu vou te mostrar muito bem. E só depois pensar na rebimboca da parafuseta, no banho de pipoca. Calma. Olha para essa estrutura básica, monta o teu negócio, vai fazendo ela com constância, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Qual é a estrutura? A primeira coisa é, você precisa aparecer. O digital, ele nos traz uma possibilidade muito boa, muito grande de levar o nosso trabalho para muitas pessoas. Que a gente saiba aproveitar isso. Como que você aparece? Por meio da produção de conteúdo. Eu não vou falar aqui de redes sociais, né? Porque você já conhece as redes sociais que você tem que produzir, tá? YouTube e Instagram. No máximo um Substack. Inclusive, eu tô saindo do TikTok e eu vou falar por quê em um outro vídeo. Mas você precisa aparecer. Tudo bem, Rafael, eu sei que eu preciso aparecer, mas como que eu faço isso? Porque é estrutura, é fazer gancho. Calma, antes disso, antes dessas coisas aí que as pessoas falam, vamos ser práticos. Você precisa definir uma coisa chamada matriz de ICP. O que é essa matriz de ICP? É o seu perfil de cliente ideal. Pensa assim, a persona, que é o que todo mundo fala, inclusive ontem na faculdade tinha lá uma parte de persona, né? É muito engraçado. Mas a persona, ela é uma tentativa muito louca de você encontrar uma pessoa com determinadas características no meio de 8 bilhões de pessoas. É muita gente, meu amigo. Então, é quase que impossível você encontrar a Fernanda, que tem 25 anos, é estudante de psicologia, ela é loira, ela tem determinadas características físicas, ela gosta de. Cara, ela ganha tanto. Isso é muito difícil de fazer. Sobretudo para quem está começando. Funciona? Funciona, mas você precisa saber fazer esse negócio. Eu estou no mercado há 5 anos, eu faço faculdade de publicidade e propaganda, tô quase me formando daqui a pouco. E ainda é difícil você achar a persona. Vou te mostrar um caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Matriz de ICP. A matriz de ICP, ela parece um pouco com a persona, mas não é porque usa outros princípios, tá bom? É a matriz do cliente ideal. Por que que quando eu falo de produção de conteúdo, ou seja, aparecer, você precisa encontrar a sua matriz de ICP? Porque você vai produzir conteúdo para quem? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, não é? E é isso que dificulta tanto vocês. Então vamos definir aqui a sua matriz de CP agora. Eu quero que você pegue um caderno, você faça uma cruz com, obviamente, que vai te gerar 4 quadrantes ali. No quadrante superior esquerdo, você vai colocar o seguinte: mercado em crescimento. Então, o seu ICP, o seu cliente ideal, ele tem que estar em um mercado de crescimento. Qual é o mercado de crescimento dele? Tá? No quadrante superior direito, né, em cima, na direita, você vai colocar as dores latentes. O que é isso? Você precisa ser capaz de nomear quais são os monstrinhos que dormem embaixo da cama do teu cliente ideal. Vou te dar um exemplo. Aqui eu também falo para prestador de serviço, além de falar também para infoprodutores e profissionais liberais. Beleza? Então, qual é o monstrinho, por exemplo, do prestador de serviço? Um monstrinho. Ele depende da bipolaridade dos clientes dele. Ele não sabe se no mês que vem o contrato dele está ativo ou não. Ele não tem controle sobre o seu próprio faturamento mensal, porque quem define o que ele vai ganhar é o cliente, não ele. Então, esses são alguns dos monstrinhos do meu cliente ideal, um prestador de serviço, não é? Como que ele sai disso? Aí você percebe que o caminho vai ficando mais fácil, retomando o controle, virando empresário de si mesmo, digamos assim, porque você sozinho, às vezes você acha que não é empresário, você é empresário, beleza? Então, você tem que definir as dores latentes. Nomeie os monstrinhos que dormem embaixo da cama do seu cliente.
tá bom? Vamos para o quadrante inferior esquerdo. Você vai colocar tagueamento fácil. O que é isso? O seu cliente precisa ser rastreado facilmente, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você quer vender, gestão de tráfego para vendedores de pipoca nas ruas. Cara, é muito difícil achar esses caras. Você tem que estar nas ruas para achar. Na internet vai ser difícil. Você percebe? Ele tem que ser fácil de ser achado. Beleza? Facilidade de tagueamento. E o último quadrante, inferior direito, poder aquisitivo. Rafael, mas ele está no mercado em crescimento, mas ele tem ali as dores muito bem definidas, mas ele é fácil de ser achado, mas ele não tem dinheiro. Então ele não é o seu cliente ideal. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar aqui tentando vender ali, vendendo para um determinado tipo de cliente e na call ali eu percebi que ela não era a minha cliente ideal porque não tinha poder aquisitivo. Ela cumpria todos os requisitos. Ela estava no mercado em crescimento, ela tinha tagueamento fácil, ela tinha as dores muito bem definidas, mas não tinha o poder aquisitivo. O que a gente faz com isso? Descarta. Não é o nosso cliente. A gente vai em busca do nosso cliente. Então, para que você comece a produzir conteúdo hoje, faça isso. Defina sua matriz de ICP. Você vai ter muito claro para quem que você vai falar. Beleza? E quais são os temas que você vai falar. Isso desdobra na produção de conteúdo. Se você entrar aqui no meu perfil do YouTube, no meu canal do YouTube, você vai ver que tem várias coisas falando para prestação de serviço. Por quê? Porque vocês, prestadores de serviços queridos, estão na minha matriz de ICP. Maravilha? Vamos para o segundo ponto essencial que um negócio precisa ter para começar aqui na internet. Produto ou serviço. Um erro crasso que eu vejo aqui, as pessoas começarem por começar. Não, eu vou começar por começar, cara. Vou de maluco, entende? Cara, você não pensa 2 segundos, pô. Tu tá produzindo conteúdo para quê? Com qual intuito? Não, é que eu quero falar. Não, tu produz conteúdo com um intuito. Você é um empresário, você produz conteúdo com um intuito. Qual é o intuito de uma empresa? Vender, para ficar viva. Ponto. Então, o teu conteúdo ele tem que ser voltado para venda. E venda, quando eu falo venda, não necessariamente é toda hora falar de venda, mas saber direcionar a audiência, a comunicação com a tua audiência para onde você quer apontar a venda depois, lá na frente. Entende? Saber antecipar, saber gerar a curiosidade, saber, né, gerar a atração dos leads, o desejo, etc. Tudo mais. Beleza? Então você precisa ter um produto ou serviço. Como é que você cria o seu produto ou serviço? Ou se você já tem, como que você melhora? Primeiro, todo produto ou serviço nasce de uma necessidade. Não existe você vender gelo no Ártico, ok? Não existe você vender óculos de grau para cego ou fone de ouvido para surdo. Estou te dando exemplos assim para que você entenda. Um produto precisa de uma necessidade, de uma demanda do mercado. Beleza? E essa demanda precisa de alguém capaz. Então, como que você une isso? O que eu sou capaz de resolver? Primeira resposta que você tem que encontrar. Qual é a necessidade que eu resolvo? Ponto. É isso. O que eu sou capaz de resolver? É isso. Eu sou capaz de resolver isso, isso e isso. Um gestor de tráfego é capaz de fazer o quê? De trazer clientes mais qualificados para o consultório do médico e fazer com que ele venda mais fácil e venda mais. Ponto. O gestor de tráfego não é capaz de subir anúncio. Percebe? Então, todo produto tem que ter uma necessidade. Ele nasce de uma necessidade. Beleza? O segundo pilar de um bom produto é a transformação. O que é transformar? Transformar, mudar a forma, levar do ponto A ao ponto B. Então, o seu cliente ele chega com a necessidade de vender mais e você, gestor de tráfego, o que é que você vai fazer? Vender mais por meio de anúncios. Maravilha? E um terceiro pilar que são os catalisadores, os aceleradores, os facilitadores da transformação. Por exemplo, o teu cliente ideal, por exemplo, gestor de tráfego, ele tem um monstrinho que dorme embaixo da cama dele. Qual é o monstrinho? A insegurança de outras pessoas lidarem com o próprio dinheiro. Ponto. O brasileiro, ele já é materialista, ele já se apega muito ao dinheiro. Agora, imagina uma outra pessoa lidando com o meu dinheiro, se nem eu sei lidar. Então, isso é uma insegurança grande de todos os clientes quando se trata não só de gestão de tráfego, mas também de gestão de tráfego. Como que você resolve isso? Com um facilitador, com o tráfego? Não, o tráfego ele vai transformar. Agora, o facilitador da transformação, o que ele faz?
Por exemplo, um gestor de tráfego ele vai chegar para o cliente e vai falar assim, sabendo que o cliente já tem isso. Não é que eu não tenho, não, todo cliente tem. Eu duvido um cliente que bote 200 mil na mão de um gestor de tráfego e não fique com o cu na mão. Duvido. Todo cliente tem esse medo. Beleza? Ele pode confiar tecnicamente em você, mas ele vai continuar tendo medo. Como que você resolve isso? Com transparência. Assim, ó, cada centavo do dinheiro investido será mostrado para ele. Aí você tem uma planilha, você tem um dashboard automático que o cara consegue ver toda hora, você tem atualização diária. Percebe? É isso que eu estou te falando. Existe a transformação e existe a capacidade de transformação, os aceleradores da transformação. Beleza? Os facilitadores, digamos assim, da transformação, melhor dizendo. Então, vai facilitar a transformação do teu cliente, pô. Você, por exemplo, saber que ele é inseguro e resolver esse ponto. Maravilha? Então, um produto tem esses 3 pilares: necessidade, transformação e facilitador da transformação. Beleza? E qual que é o terceiro ponto que toda pessoa que trabalha no digital precisa ter? É a venda. Beleza? Você tem que vender. Não adianta você produzir conteúdo, não adianta você ter um produto se você não vende. E aqui eu não vou falar de técnicas maravilhosas de vendas. Eu vou falar simplesmente o seguinte: olha aqui no fundo dos meus olhos. Você precisa oferecer o seu produto e o seu serviço para vender. É só isso. Se você oferece, você vende. Se você não oferece, você não vende. A técnica de venda você vai aprender ao longo do tempo. Comece oferecendo. Vocês se pegam nessas técnicas maravilhosas de venda, nas reuniões high tickets. Vocês esquecem só de uma coisa. Se você oferece, você vende. Se você não oferece, você não vende. É só isso. A técnica de venda, o jeito de se fazer uma call de vendas, o jeito de falar no direct, isso você vai desenvolvendo. Eu lembro quando eu estava lá em 2021, quando eu comecei a trabalhar no mercado digital, 2020 ali para 2021, final de 2020 eu comecei, mas eu lembro que eu era suporte, né? Então eu atendia ali a galera. Eu atendia em época de lançamento, mas assim, ó, centenas de pessoas. Centenas, direct, WhatsApp, e-mail. A gente utilizava e-mail naquela época. Então, para responder as dúvidas ali, né? Então, chegavam, a gente tinha criado essa cultura no nosso público, da expert da época. Então, foi nessa de fazer muitos lançamentos e abordar muitas pessoas e conversar com muitas pessoas que eu fui desenvolvendo uma coisa chamada Somebody Love. Você tem que ter o Somebody Love, meu amigo. Você não pode só se apegar à venda. Você vai desenvolver o Somebody Love. Como que você desenvolve o Somebody Love? Somebody lovando, conversando com pessoas. Beleza? Falando o tempo inteiro, oferecendo, oferecendo, oferecendo. Ok? Vender um produto, um serviço, muitas vezes é somente oferecer. Como que você oferece? Porra, eu tenho certeza que no teu Instagram tem alguém. Olha lá os teus seguidores. Quem são? Quem é a pessoa que pode comprar meu produto ou serviço? Começa a conversar com ela. Interage. Vai ali e oferece. De um jeito certo. Eu tenho certeza que tu tem uma coisa chamada celular. E que a um raio de 1 quilômetro da tua casa, da tua empresa, onde tu mora, sei lá, existem clientes que também têm celular. Olha que interessante. Aí você vai pegar o seu celular e vai falar assim: Fala fulano, beleza? Bom dia. Opa, acabei de ver aqui o seu perfil no Instagram, eu me chamo fulano, eu trabalho trazendo clientes, melhores clientes para os nossos clientes, né? Então você pode mudar, paciente, sei lá. E eu queria conversar contigo sobre o teu negócio, sobre uma oportunidade de negócio que eu encontrei aqui da gente. É isso a ligação? Assim, tecnicamente falando? Não, mas você percebeu? É muito simples. É só pegar o celular e falar assim: Opa, beleza, cara, eu tenho um serviço, eu encontrei um problema aqui. Eu tenho um serviço para te oferecer e ajudar você a faturar mais dinheiro. Você quer? O cara fala assim: Quero. Pronto. Aí tu vai lá, porra, a gente pode marcar uma reunião presencial? Pode. Aí tu vai lá, presencialmente. Conversa com ele, pô. Qual que é o medo disso, gente? Entendeu? Vocês esqueceram. Depois que se criou o tráfego pago, esqueceu-se, foi deixado de lado a invenção mais tecnológica de todos os tempos, chamada ligação. Esqueceram a ligação.
Esqueceram uma mensagem no WhatsApp? Esqueceram que vocês têm duas pernas e você pode ir andando no seu cliente da esquina e fechar um serviço, fechar um contrato, pô. Você percebe isso? Você pode. É só ir lá e falar, pô. Conversar com ele. Rafael, mas o cliente... Mas sabe por que que é isso? Porque agora tu não pode visitar mais teu cliente andando de Uber, porra. Tu tem que chegar no carrão, porque é o carrão que vende, pô. É o carrão, é o carrão. Aí tu se endivida, fala... Entende? Vocês estão de pose, vocês não querem vender. Vocês não querem vender. Meu irmão, eu vendo aqui, até pra quem apareceu na minha porta. Apareceu na minha porta, bateu, bom dia, bom dia. Opa, o que que você faz? Não, rapaz, eu sou dono de um mercadinho. É um mercadinho? Legal. O que que você tem? Cara, eu trabalho com marketing. Eu acho que tu tá precisando vender mais. Vamos fechar um contrato? Vamos conversar? Vamos, na hora. O cara bateu na minha porta pra pedir açúcar, eu tô vendendo pra ele. Entende? Vocês têm medo, vocês estão de pose. Vocês não querem vender, vocês estão de pose, porra. Vocês estão com medo de validação externa. Se vocês quisessem vender, vocês ofereceriam o produto de vocês, o serviço de vocês. Simples. Oferecer. Sem técnica, sem porra nenhuma. Começa, oferece. Beleza? Depois tu vira lá o Flávio Augusto das vendas, porra. Entende? Mas tu não vende o teu negócio, ele não consegue nem ir, nem melhorar um pouco. Nem melhorar um pouco. A ponto de tu aprender novas técnicas de vendas. Maravilha? Todo negócio digital, todo produto, serviço, qualquer coisa, profissional liberal, tem que ter essa estrutura básica. Sem isso aqui, você morre. Morre. Beleza? Intenção no conteúdo, intenção. Beleza? Não é só chamar a atenção, você tem que ter a intenção. Depois você tem que ter um produto, serviço bem estruturado, daquele jeito que eu te falei, e você tem que vender o seu produto, o seu serviço, oferecendo. Só isso. Esquece técnica, esquece mirabolância, só oferece o teu produto, o teu serviço. Eu não tenho dúvida que dentro de 1000 seguidores que te seguem, se tu oferecer para os 900, tirando a tua família e os teus amigos, eu não tenho dúvida que tu fecha um contrato. Eu não tenho dúvida nenhuma. Beleza? Até o próximo vídeo.